Barreto aqui no comando do Old School Society. Fala, bangers! Hoje a gente vai falar do melhor filme de Ralph Macchio. Não tô falando de Karate Kid, nem de Cobra Kai, nem nada do gênero que tem a ver com soco, chute, etc e tal. E sim com Crossroad, a encruzilhada. Você conhece esse filme? E é obrigatório para qualquer guitarrista, hein? Então, se você curte curiosidades do mundo do rock, já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e já deixa aquele like esperto para ajudar o canal. Solta a vinheta. Antes da gente começar a falar sobre Crossroad, o filme de 1986, obrigatório para todos os guitarristas, que conta com o famoso Karate Kid, Ralph Macchio, temos que falar sobre Robert Johnson, o bluesman que foi a inspiração sobre a lenda da encruzilhada. Robert Leroy Johnson, nascido em 1911 no Mississippi, é considerado um dos maiores bluesmen do mundo. Ele, na verdade, no começo da carreira era considerado um guitarrista medíocre e até então ele já tinha perdido o amor da vida dele e o filho dele. Isso fez com que ele sumisse por mais ou menos um ano e meio, procurando um jeito de melhorar suas técnicas de guitarra. Quando voltou, ele parecia um novo guitarrista. Fazendo com que todos admirassem o potencial do músico em si e todas as suas composições. E nisso aconteceu a lenda, a tal famosa encruzilhada. Santo. Outra chance. Ele foi influências de vários seriados, por exemplo, como Supernatural, no episódio 8 da segunda temporada, no episódio Crossroad Blues, onde conta um pouco da história dele, meio que ficcionando a parte da venda da alma, igual falaremos a seguir. E também na série Tomorrowland, onde conta um pouco sobre os heróis e anti-heróis viajando no tempo. No episódio 12 da quinta temporada, chamado Amazing Grace, conta também um pouco da história dele. Se você procurar mais, vai ver que tem várias citações do artista ao decorrer da cultura pop, sabe? Uma das grandes lendas ficou por conta do fato dele ter conseguido um contrato. Quando voltou daquele período, aquele hiato de um ano e meio, ele conseguiu um contrato para gravar 30 músicas. Porém, pela história e pelas gravações que temos em mãos até hoje, ele só gravou 29 músicas, deixando uma música como se fosse meio que inédita até hoje, sabe? Isso fez com que criassem várias teorias sobre essa 30ª música de Robert Johnson. Ele foi considerado um dos grandes influentes do blues, pelo fato dele ter sido um dos, vamos dizer, criadores do Delta Blues. É um estilo de blues meio consagrado pelo fato de haver 12 compassos. Para quem é músico vai entender onde eu quero chegar. E ele influenciou diversos músicos famosos, como por exemplo o músico Muddy Waters, que é bem famoso no mundo do blues e considerou o Robert Johnson como o maior músico de blues que já existiu na face da terra. Ladies and gentlemen, take a trip back to 1966 and meet the great Muddy Waters and his band. Eu não vou ir tão fundo na história de Robert Johnson, porque o foco principal agora é sobre o filme Crossroad. Se você quiser uma história completa do Robert Johnson, já escreve aqui nos comentários, hashtag Robert Johnson. Se tiver bastante hashtag Robert Johnson, faremos um vídeo falando sobre o Bluesman. Como eu já havia dito, Crossroad é um filme de 1986 baseado na história de Robert Johnson. Ele foi roteirizado por John Fusco e dirigido por Walter Hughes. Walter Hughes é conhecido por filmes como The Warriors, 48 Horas, Street of Fire, sem contar que ele foi o produtor de todos os filmes da franquia Aliens. Então ele meio que virou um grande produtor e diretor de filmes após Crossroad. John Fusco teve a ideia do filme sobre uma história que sua namorada contou. Ela disse que um gaitista desconhecido que passava a maior parte do tempo tocando blues com sua gaita tinha entrado no centro de idosos, uma casa de idosos, da qual ela trabalhava,
e eles começaram a imaginar quem seria ele, se talvez seria um bluesman famoso ou algo parecido, pois a sua história era meio nebulosa, ninguém sabia o seu passado. Isso fez que ele usasse esse assunto como sua tese de trabalho final de conclusão de curso. Uma das curiosidades do filme é que eles pensaram em Keith Richards, o lendário guitarrista dos Rolling Stones, para ser o guitarrista final do filme. O cara que duela com Ralph Macchio. A gente vai chegar lá, eu vou chegar nessa parte do filme. Mas até então, o que eles pensaram? Quando Keith Richards entrasse em cena, ninguém repararia ele como o nome do personagem em si, que era Jack Butler, e sim como Keith Richards. Eles não conseguiriam fazer a desassociação do guitarrista dos Rolling Stones para o personagem do filme. Por isso eles decidiram abandonar essa ideia e chamar um guitarrista virtuoso na época, porém pouco conhecido, um guitarrista que tocou numa grande banda, Whitesnake, e fez um nome. Esse era Steve Vai. Chamou um cara incrível que é pouco acreditado, ao meu ver, para o filme em si, Arlen Hoff. Esse cara era guitarrista e um dos escritores da revista Guitar Player nos anos 80. E esse cara foi um dos precursores a criar vídeos ensinando, como se fossem videoaulas, ensinando técnicas de guitarra em vídeo, VHS. Para os mais novos, VHS é uma fita desse tamanho que você colocava no vídeo. É difícil explicar, mas você vai entender. Não tem nada a ver com DVD, streaming ou coisa parecida, geração Z. Mas os mais antigos estão ligados o que é VHS. E ele foi um dos precursores. Ele começou em 1973, fazendo uma série de diversas aulas com uma média de 6 fitas. Isso é incrível, porque ele abriu um novo mercado para isso. As famosas videoaulas de instrumentos, praticamente, né? Outro cara famoso no filme que não aparece e ele fez parte da produção foi o Ry Cooder. Steve Vai escreveu basicamente todas as músicas na guitarra pro Ralph Macchio apenas dublar ela. O Ry Cooder escreveu as partes com slide. O personagem principal, Eugene, usa slide. Ele começa tocando violão clássico. Porém, ao decorrer, ele troca por uma Telecaster e começa a usar slide. Essas gravações que vocês escutam de guitarra com slide foi o Ry Cooder que gravou. Uma coisa interessante é que Steve Vai criou toda a parte final, que é o duelo tão esperado que todos os guitarristas, na minha opinião, deviam assistir, baseado em 2 compositores. O primeiro é um cara bem antigo, chamado Paganini. Ele era um cara que tocava violino e ele teve uma história bem parecida com Robert Johnson. Diziam que ele também vendeu a alma para poder tocar tão bem o violino assim. O segundo, para nós brasileiros, que é uma honra, é nada mais nada menos do que Villa-Lobos. Ele se baseou em um trecho de uma música do Villa-Lobos para poder fazer o duelo final. Interessante, hein? Quem diria que no final das contas teríamos uma influência brasileira no filme Crossroad? Você sabia dessa? Já deixa seu like, merece o like isso, hein? Uma parte interessante se você for analisar o filme é que Eugene não era um simples guitarrista ou violonista. Ele fazia parte de uma das maiores escolas de música dos Estados Unidos, a Juilliard School. É uma das maiores escolas de música. Isso já mostra o grau, o nível de musicista que ele era. Não é qualquer um que entra naquela escola. Então a gente já tem noção. Tanto que no filme mostra que ele estudava e fazia improvisos em cima de músicas do Mozart, fazendo com que seu professor ficasse extremamente irritado e meio que não deixando ele mostrar a sua alma, suas ideias para a classe toda, entendeu? Isso fez com que ele ficasse reprimido e querendo abandonar a música clássica e partir para sua paixão de verdade, que era o blues. E foi assim que surgiu uma ideia na cabeça dele. Robert Johnson, uma das suas maiores influências no mundo da guitarra, violão, havia gravado, como eu disse antes, 29 músicas, mas a história era que ele teria 30 músicas.
Então ele foi atrás de procurar a 30ª música para gravar e começar com tudo no mundo da música. Afinal, o guitarrista que gravasse uma música lendária de um guitarrista lendário teria meio que um espaço especial para todo mundo ouvir, né? E foi assim que numa casa de repouso, para tipo um asilo, meio que uma prisão, vamos dizer assim, ele conheceu o Willie Brown, um gaitista famoso que é considerado um dos caras que vendeu a alma no filme, não na história real, né? E aí ele convence o jovem Eugene falando que sabe como achar essa música, desde que ele tire ele daquele asilo. Uma nota pessoal minha sobre esse filme é que anos depois eu assisti um duelo, porque o Steve Vai fazia turnês ao redor do mundo chamando guitarristas para fazer uma jam. Então ele veio para o Brasil e um guitarrista que eu acho muito legal e muito interessante de ver, chamado Patrick Souza. Ele chama ao palco Patrick Souza. Ele não consegue duelar ou fazer a jam com o Patrick Souza, porque as caras e boca que o Patrick faz é realmente muito engraçado e muito bom. E o próprio Steve Vai elogiou demais o guitarrista brasileiro. Ou seja, para pegar um dos melhores guitarristas do mundo e fazer ele não conseguir tocar ao seu lado, isso daí é para poucos. Parabéns, Patrick, sou seu fã, garoto. Voltando à história do filme, o Willie Brown diz ao Eugene que o pacto foi feito na rodovia 6149 em Sharkdale, no Mississippi, e que ele havia vendido a alma para o diabo para poder ser um excelente gaitista, assim como Robert Johnson, e pediu sua ajuda para poder recuperar sua alma de volta. Mas Eugene era meio que cético quanto a isso. Ele não acreditava nessa história e para poder ter influências, foi nessa jornada com o Willie, vendo como funcionava o mundo do blues e as rotas, as rodovias e como eram os shows. Eles participaram de vários shows em barzinhos, ele foi adquirindo experiência. Brown mostrou para ele que ele devia criar o seu próprio estilo, fazendo ele abandonar o violão e comprando uma guitarra para ele. Isso fez com que ele escolhesse uma guitarra no modelo Telecaster. Esse modelo não é à toa, pois Arlen Hoff, que nem eu disse para você, o guitarrista que participava da revista Guitar Player e tudo mais, é um especialista em Telecaster, tanto que a maioria dos vídeos dele são utilizando o Telecaster. Ou seja, era o modelo favorito do cara, então teria que estar no filme, certo? Afinal de contas, ele foi um dos principais nesse filme. Só uma curiosidade, ele durante 6 meses ensinou Ralph Macchio a tocar violão e guitarra, isso só para ele dublar. Ralph Macchio não tocou nada realmente no filme, mas ele dublou o filme inteiro. E isso foi legal, porque tipo, ele tinha que ter... Não é qualquer um que chega dubla. Você não pode colocar a mão em qualquer lado e apertar as cordas como se... Ah, beleza, tô fazendo como um air guitar, como qualquer fã que não sabe tocar faz. Não, você tem que saber mais ou menos as casas, tem que saber a velocidade e tudo mais. Tanto que até no desafio final, para alguns guitarristas vão perceber que algumas cenas estão aceleradas na dublagem do Ralph Macchio. Isso pra mim não estraga de maneira nenhuma, desculpa se estraga pra vocês, mas é um fato interessante e eu achei bem legal pelo fato do Ralph Macchio se dedicar tanto a esse papel a ponto de fazer as suas partes na guitarra, apesar do áudio ser tanto do Ry Cooder quanto do Steve Vai ou até mesmo de Arlen Hoff. Eu não vou ir pras tramas amorosas e tudo mais, porém tem um interesse amoroso do Ralph Macchio nesse filme, ou seja, do Eugene, na verdade, né? Que o nome dele é Eugene Martoni. Então, o que acontece? Ao decorrer do filme, o interesse amoroso dele vai embora. Se eu não me engano, era a Frances, que é interpretada pela lindíssima Jami Gertz. Cadê a Frances? Isso faz com que ele tenha um momento de parceria com Brown, mostrando para ele que isso sim é blues, a dor, o sentimento. Pois ele tocava muito durão, ele era muito cirúrgico nas partes da guitarra dele, pelo fato dele aprender coisas como Mozart, Paganini, entendeu? Isso fez com que ele ficasse muito duro na sua interpretação e na sua presença de palco e tudo mais. Tendo esse
tropeço na vida, esse sentimento, porque a vida dele era muito simples, muito fácil. Quando ele teve esse rompimento amoroso, fez com que ele tivesse sentimento na guitarra, e foi aí que ele criou seu estilo. E aí a gente chega na parte do duelo. Não quero dar spoiler a ninguém aqui, mas quando chega o duelo, até então o Eugene não acreditava em nada, achava que não passava de balela, conversa, e até que o diabo aparece. Até que o Eugene entra no meio da discussão entre Brawl e o diabo e fala: vamos fazer um acordo. Se eu ganhar de você, a alma de Brawl está liberta. Se eu perder, você pode levar minha alma. O Willie Brawl na hora disse que não queria que deixasse Eugene perder a alma por ele. Só que Eugene, inocente, não acreditava nisso. Por isso ele apostou a alma e foi de coração lutar contra o seu oponente, o guitarrista do diabo, Jack Butler, que nada mais nada menos é interpretado por Steve Vai. Quando chega na cena épica para a disputa, Jack Butler mostra muito mais técnica e virtuosidade, ele é muito mais rápido, muito mais técnico. Porém, o nosso querido Eugene vê que está meio que tomando um cacete tecnicamente falando, pois o seu oponente é muito melhor que ele. E aí vem o estalo na cabeça. Ele lembra do que o Willie Brawl falou para ele, dele criar seu próprio estilo, dele ser o guitarrista de blues. E foi então que ele usou tudo que ele conhecia, juntou o repertório de música clássica e criou uma sonoridade única. E aí fez com que Jack Butler perdesse o desafio, fazendo com que o diabo rasgasse o contrato no final. E para Eugene, isso era simplesmente uma festa, ele só tinha ganhado um guitarrista. Ele não entendeu a seriedade que era aquela disputa. Mas é um filme muito legal, na minha opinião, muito foda. E fala pra mim, se você curte filmes assim, já deixa aqui embaixo pra gente falar mais de filme. Eu penso em vários, até criar uma série. Que tal falar The Wonders, O Sonho Não Acabou? Aquele filme com a banda fictícia, The Wonders, onde tem o Tom Hanks como produtor, o Rockstar, que era para ser baseado em Judas Priest, mas no final das contas não tiveram autorização, então criaram o Steel Dragon, uma banda fictícia. Tem também sobre The Dirt, que é sobre o Motley Crue, tem o Elvis, tem vários filmes, Bohemian Rhapsody, então só até Little Nick, que é do Adam Sanders, e aparece o Ozzy no final, sabia disso? Se você quer algum filme assim, já escreva aqui nos comentários o filme que você gostaria de ver a gente fazendo sobre, porque aí a gente vai trabalhar legal e fazer pra você. Já se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer o canal e até mais!